E aí, meus jovens, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei falar com vocês das principais informações atualizadas da Lupatec. Será que vale a pena investir nas ações da Lupatec? Será que Lupa 3 vai surpreender e subir forte nos próximos dias? É o que eu irei olhar aqui com vocês neste vídeo, mostrando a situação atual da Lupatec, se é uma empresa sólida, se não é uma empresa sólida, se é uma empresa que interessante, se vale a pena arriscar alguma coisa nela, beleza? Então deixa abaixo no seu comentário se você já conhecia a Lupatec, se você já investiu ou pensa em investir. Primeiro, vamos começar conhecendo a empresa. O que a Lupatec faz? A Lupatec é uma empresa do setor industrial, principalmente vinculado ao segmento de óleo e gás através da produção de ferramentas para esse segmento, mas o principal produto, o carro-chefe, são válvulas diversas utilizadas principalmente no segmento de óleo e gás, mas ela atua aqui secundariamente na parte de fabricação de cabos de ancoragem, tubos e postes. Postes de levar energia. E a Lupatec, ela passou por um longo processo de recuperação judicial. Infelizmente, ela saiu da recuperação judicial, só que ela não saiu completamente recuperada. Então, ela tem um longo caminho até se tornar uma empresa lucrativa. Infelizmente, ela não é uma empresa lucrativa. Em relação às suas unidades industriais, se concentra basicamente no Rio Grande do Sul. Então, ela foi uma das empresas que foi atingida pelos temporais no ano de 2024. Ela tem aqui em São Paulo uma unidade de produção em Nova Odessa que produz válvulas para o segmento de óleo e gás. Temos aqui em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, produção de válvulas industriais e equipamentos de fundição. Em São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul, temos a sua unidade de cabos de ancoragem. E em Feliz, lá no Rio Grande do Sul também, tubos de revestimento e a fabricação de postes. Então, em relação à Lupatec, como é que está a situação de resultado dela? No último resultado, ela deu resultados melhores do que os anteriores, só que tem muita coisa aqui ainda para melhorar. Isso eu vou olhar com vocês daqui a pouco, certo? Mas antes, vou olhar a última notícia recente envolvendo a companhia, que foi divulgada no último pregão. A empresa celebrou um contrato com uma concessionária de distribuição de energia elétrica para o fornecimento de postes no valor de 13 milhões de reais e com vigência de 12 meses. Que unidade é essa? Não sabemos, ela não falou. Como vimos, eles serão fabricados em Feliz, no Rio Grande do Sul, e serão aqui quase 4.200 postes. Então, a companhia, com isso, em aquisições recentes, em contratos recentes, ela tem aqui um portfólio de 17 milhões de reais para o fornecimento de postes. A companhia diz que isso aqui é uma oferta recente, foi uma das maneiras dela diversificar sua fonte de receita. São postes de fibra de vidro e começaram a ser construídos em 2022 como uma forma de incrementar a capacidade fabril e aproveitar aqui o conhecimento tecnológico da empresa. Então foi uma forma de tirar aquela capacidade ociosa e também diversificar, né, sua fonte de receita. Então, a última época que ela tinha anunciado dividendos não, desculpe, faz tempo que ela anuncia dividendos, que ela tinha anunciado notícias desse tipo, foi lá no mês de maio. Aí como é que estavam a situação aqui, ó? Como é que estavam as ações da Lupa 3, ó? Aqui é maio. Em maio elas estavam na região do 1,30, início de maio, certo? Lá na metade de junho já tinha chegado aqui, ó, R$2,09. Então praticamente aqui uma alta muito próximo de 100%, né? De 80%. Deixa eu ver quantos por cento deu. Da mínima para máxima. Mínima para máxima. Não deu isso tudo, não. Deu 55%. Mesmo assim, é um percentual interessante. Já que isso aí aconteceu em menos de 3 meses. Agora, qual a questão? Aqui, ó, com as notícias que eu vou mostrar daqui a pouco em maio, veio o gás. Chegou ali na metade de julho. Começou a faltar o gás. E agora, no mês atual, nós estamos na mesma região de preço que estava lá em maio. Hoje o preço está cotado em R$1,40. Naquela época chegou a bater em R$1,34. E essa é a menor cotação histórica
Não, menor cotação histórica, mas uma das menores, né? É a menor desde pelo menos 2020. Em 2020 o papel bateu aqui, ó, 91 centavos, certo? Então, hoje a empresa ela tá pior ou melhor do que 2020? Na minha concepção, está melhor. E ela tem um cliente muito importante que é a Petrobras. A empresa anunciou lá em maio justamente a prorrogação de contratos que venciam no próprio mês de maio, durante mais um ano. E também houve um aumento aqui, ó, um acréscimo nos contratos, um acréscimo de quase 8 milhões e 900 mil. A empresa já tinha fornecido aqui aproximadamente 17 milhões num contrato aqui com a Petrobras, e ela tem um potencial, com o aumento que teve, de fornecer até 49 milhões. Isso aqui no início de maio. Aí depois, no final de maio, a companhia anunciou que podia fornecer até 77 milhões de reais com a Petrobras. Já tinha sido entregue, ou executado serviço, de aproximadamente 18 milhões e 300 mil. E aqui ela falou, ó, que contratos eram esses. Aqui ela especificou, eram contratos de válvulas que venceriam em junho de 2023 e foram prorrogados aqui por mais de 12 meses. E também em maio, a companhia anunciou aqui, ó, um compromisso de compra firme no valor de 19 milhões de reais, com entrega previstas até maio de 2021, 2025, desculpem, ó, com a Petrobras. Porque aqueles contratos que nós vimos anteriormente, são contratos potenciais. A Petrobras pode comprar até aquela quantidade ali. É para não ficar fazendo licitação, né, indo atrás de fornecedor direto. Então ele já pega lá durante um determinado período. E também, em maio, a companhia anunciou aqui que conseguiu um desconto de quase 80% de ICMS que estava devendo lá para o estado de São Paulo. A dívida reduziu de 35 milhões e meio para 7 milhões e meio. E ela vai parcelar aqui em suaves prestações, ó, 120 parcelas, uma entrada e 120 e 119 parcelas financiando esse saldo de ICMS. Então, no último resultado, a receita líquida da companhia no acumulado do ano está quase em 69 milhões de reais, subindo mais de 50% em relação ao mesmo período de 2023, que estava lá na região dos 41 milhões, sendo que válvula representa aqui mais de 63 milhões, cabos e compósitos, aqui entra cabos e os postes, né? 5 milhões e meio. Vejo que essa receita de cabos no semestre dobrou, então isso aqui é positivo. Aí quando vamos pegar aqui, ó, a receita, eu falei que a companhia hoje ela tá melhor do que em 2020, né? Isso, ó, ao longo do ano de 2020, a receita dela, ó, ficou aqui na média em 2 trimestres, primeiro e o terceiro na casa dos 14 milhões. O segundo foi 6 milhões e 700. Terminou o ano com a receita próxima de 19 milhões. E agora a sua receita do primeiro trimestre foi de 35 milhões e agora 34 no segundo. Então isso mostra o quê? Que a receita da companhia está aqui aproximadamente o dobro do que estava dando lá no final de 2020. E aqui vemos a receita dos segundos trimestres, ó. Vejo como em 2020, o segundo trimestre não foi nem 7 milhões, e agora foi aproximadamente 34 milhões. Receita do segmento de cabos, ó, e demais materiais, cabos, postes e tubos de revestimento. Era ali de 600 mil no segundo trimestre de 2021, agora já está em 5 milhões e meio. Carteira de pedidos firmes, ó, que realmente a empresa vai aqui ter como forma de gerar receita. 67 milhões atualmente. E de potenciais, tá aqui na casa dos 140 milhões, totalizando aqui um saldo de carteira de aproximadamente 200 milhões de reais. Rentabilidade de vendas crescente. EBITDA, pronto, aqui é uma fraqueza, vamos dizer assim. Mas pelo menos em alguns pontos tá dando aqui uma subidinha. Mas quando você pega o EBITDA também ajustado, ó, anos e anos em EBITDA negativo, e agora, se pegarmos aqui um EBITDA ajustado, no último trimestre, deu positivo de 1 milhão e 500. Então, vamos olhar agora em relação a lucro. Como eu falei,
a empresa está passando por uma situação complicada, não se recuperou totalmente. Então, quando você vai olhar aqui, ó, são prejuízos. No último resultado, apesar de melhorar bastante na parte de receita, quando vai pro finalmente, ficou aqui com prejuízo no trimestre de 23 milhões de reais. No acumulado do ano, esse prejuízo está nos 30 milhões e meio contra 24 milhões e meio no mesmo período do ano passado. Dívida da companhia é elevada, mais de 144 milhões de reais em caixa. Ela tinha um pouco mais de 9 milhões de reais. E como vimos, o EBITDA da empresa, ele tá aqui bem fraquinho. EBITDA total, é aquela coisa bem próximo do zero, né? Então tá uma situação meio complicada. E em prejuízos acumulados, a companhia tá aí com 2 milhões de reais. 2 bilhões de reais em prejuízos acumulados. Então, repetindo, Lupatec é aquela empresa para aqueles tiros rápidos. Quem for pensar que investir para longo prazo, ele tem que estar ciente dessa situação, dessas características da empresa, e tem muito ainda a melhorar aqui, beleza?